Muito bom. Então, agora vamos dar início à, à segunda aula da jornada, né, que a gente começou na semana passada. Essa jornada que eu fiz uma sugestão, um compilado de temas que, dentro do meu ponto de vista, dos meus estudos, me parecem importantes, né, para a gente trabalhar ao longo desses 6 meses. E hoje o tema que a gente vai trabalhar, a gente vai entender um pouco mais. Primeiro, eu vou compartilhar algumas informações que me parecem importantes, né? Mas sempre com o objetivo da gente é, assimilar essa informação, esse conhecimento a partir da experiência, a partir do corpo. Então, a gente vai falar um pouco sobre os músculos hoje. O título desse tema é Sistema Muscular Esquelético. Então, a gente vai caminhar um pouco nessa linha hoje para tentar entender isso um pouco melhor. Bom, então falando sobre músculo, é importante primeiro a gente entender que existem diferentes tipos de músculos no nosso corpo. São três os principais tipos. Tem o músculo do coração, né, que a gente chama de estriado cardíaco, que é um músculo que ele é super resistente, tem características bem específicas, né, para troca de informações, né, com o cérebro, é um músculo bem especial. Tem um outro tipo de músculo que é o músculo liso, que ele está nos nossos órgãos, então bexiga, o intestino, estômago, útero, né? Então esses órgãos eles são formados por esse tipo de tecido, que é o tecido liso, esse é o muscular liso, né? Que é um músculo que tem uma grande capacidade elástica. Esses dois, eles são coordenados pelo nosso sistema parasimpático, ou seja, eles são involuntários, eles estão funcionando, mesmo que a gente não pense em fazer nenhum tipo de movimento, nada. E o que a gente vai dar um enfoque nessa aula de hoje é no sistema muscular esquelético, então, o músculo estriado esquelético, que é esse músculo que tem, eu diria, quatro principais funções dentro do nosso sistema. O primeiro deles é o movimento, a movimentação. Caminhar, um piscar de olhos, seja qual for o movimento que a gente levar um braço, por exemplo, abrir a boca, todo tipo de movimento que a gente faz no nosso corpo, quem organiza esse movimento, quem faz esse movimento, são esses músculos, porque eles têm uma característica muito específica, que é, todos eles estão ligados aos nossos ossos, né? O músculo liso, por exemplo, é um músculo que é um órgão, ele não está ligado a um osso, né? Nem o músculo do coração também não. O músculo estriado esquelético, sim, ele tem, através dos tendões, né? Ele se liga a ossos. Então, essa é uma característica muito particular desse tipo de músculo que a gente vai é, é, entender, falar um pouquinho sobre ele hoje, né? Então, o movimento, outra característica que é muito importante também desse grupo músculo, desse tipo de músculo, é a sustentação do nosso corpo. Então, ficar em pé, por exemplo, sustentar a cabeça, né? Por que que a gente fica sentado e a cabeça não cai, né? Não cai para o lado, não cai para trás? Porque a gente tem uma certa organização de tônus muscular já no nosso corpo que faz com que essa sustentação aconteça. Então, movimentação, sustentação, proteção, por exemplo, no caso da nossa região abdominal. Qual que é o músculo que protege todas as nossas vísceras, os nossos órgãos? É o músculo abdominal. Ele serve como um músculo de proteção. Obviamente que também para movimentação, para sustentação, né? Não é que um músculo é para uma coisa e para outra. Ele pode cumprir todas essas funções também. E outras funções, como, por exemplo, esquentar o nosso corpo, esfriar o nosso corpo, movimentar fluidos, né? Por exemplo, o sangue, né? Ele acontece a partir de contrações musculares, né? O movimento do sangue nas veias, por exemplo, acontece a partir dessas movimentações musculares. Então, tudo isso, né? Essas cinco qualidades que eu falei, quem faz isso são esses músculos, o músculo estriado esquelético, né? Bom, é, tem um livro aqui muito legal, eu vou sempre deixar também umas referências. Esse é um livro super interessante. Depois eu mando a foto lá no grupo,
que é do professor Gerson Dádio e o professor Danilo, lá do IEP, da escola que eu estudei, aqui no Brasil, né? E é um livro que trata bem especificamente desses temas de anatomia. E aí tem um trecho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes disso, só falando um detalhe mais sobre esses músculos, né? Que assim, basicamente, eles funcionam a partir de dois tipos de é, ação, né? Que é a contração e o relaxamento. O relaxamento, nesse caso, é uma ação também. A gente poderia chamar de não ação, mas na verdade, relaxar exige às vezes até mais ação do que a própria ação, né? É muito simples. Às vezes, quando a gente vai fazer um relaxamento, a gente fala, relaxa o braço, solta o braço. Fala, nossa, mas parece que não dá, né? Tem uma tensão aqui que é difícil entender onde que ela está e eu não consigo soltar. Agora, se eu falo, contrai o braço, é muito mais fácil, né, de perceber a contração. Mas essas duas qualidades principais é o que faz a função desse músculo funcionar. Não significa que contração gere um movimento. Porque o que pode acontecer, eu vou ler nesse trecho desse texto aqui, pode acontecer que às vezes um músculo antagonista, aquele que a gente está contraindo, fazendo tônus, para caminhar, por exemplo, para fazer um movimento do braço. Se eu trabalho, por exemplo, aqui para fazer a elevação do meu braço, né, contraindo meu bíceps, se eu ativo na mesma proporção o músculo antagonista, que é o tríceps, eu vou contrair, fazer força e o braço vai ficar no mesmo lugar. Percebe? Então, um compensa o outro, né? Agora, se eu equilibro essa relação entre tônus e relaxamento, entre o bíceps e o tríceps, ora eu contraio um e relaxo o outro, ora eu contraio o outro e relaxo um. Aí sim o movimento acontece, né? Basicamente isso. Eu vou ler aqui, depois eu passo no grupo também para vocês, tá? É, sabendo-se que o aumento do comprimento muscular decorre de uma tensão além do limiar da barreira elástica e é reforçada pelo tempo de permanência nessa amplitude, o praticante que visa melhorar seus níveis de flexibilidade com asana, que são as posturas, né, deve executá-las numa amplitude significativa para suas condições pessoais e ficar na posição por um bom tempo. Sabendo-se também que a contração muscular reflexa a um alongamento dificulta sua amplitude, mais ou menos o que eu falei agora, né? É, a ênfase no relaxamento muscular durante a execução de um asana não só torna a técnica mais segura, como potencializa seus efeitos em relação ao ganho de flexibilidade. Então, que ele trouxe um aspecto bem específico, que é a flexibilidade. Mas vamos pegar um outro aspecto que também é tão importante quanto, que é o fortalecimento, né? Então, se a gente olhar para esses dois aspectos, flexibilidade e fortalecimento, quem vai fazer isso, quem que vai é, ganhar massa muscular nesse sentido, são esses músculos que a gente está falando. Todos esses músculos que estão ligados aos nossos ossos, né? Então, é, dá para a gente fazer uma relação a partir disso aqui, né? Por exemplo, para o ganho de flexibilidade, é, quando a gente faz uma prática, que é o que a gente vai dar ênfase hoje, principalmente, numa prática de asanas, numa prática de posturas, quais são as principais características que a gente adota numa prática de asana para que ela seja mais eficiente? Por exemplo, nesse caso, para que eu ganhe flexibilidade. Digamos que para você ganhar flexibilidade seja algo que você queira desenvolver. Todos nós, né, de alguma forma, queremos, né, desenvolver, precisamos, né, desenvolver flexibilidade. Então, o que que a gente precisa fazer? Palavras da salvação, como dizia o professor Zé Antônio. Primeiro, respeitar o seu limite, entender até onde você pode ir. Não adianta nada querer passar. Ah, eu estou vendo ali, a gente está fazendo online, né? Então, geralmente você pode olhar para a tela e ver eu fazendo. Nesse caso, você não vai ter eu para olhar fazendo. Então, você pode imaginar aquela figura, aquela revista que você viu, aquela pessoa fazendo aquela postura super flexível, fala, eu quero fazer igualzinho a ela.
Aí você vai lá, puxa um pouquinho mais, puxa um pouquinho mais. O que que vai acontecer? Muito provavelmente você vai se machucar. Por quê? Porque passou do seu limite. Então, o primeiro aspecto é você reconhecer qual que é o seu limite, entender a partir da própria sensação do seu corpo e respeitar ele. Sentiu que o limite, esse meu mesmo professor dizia, né? O limite é um convite para você parar e observar. Então, sempre que você encontrar uma limitação, para e observa. A partir dessa observação, duas atitudes podem ser tomadas. Uma é, ou eu volto, três, vai. Uma, ou eu volto um pouquinho, ou eu percebi que parei e observei o meu limite, o limite é elástico, né? O músculo é elástico. Então, esse limite ele vai se ampliar um pouquinho. E aí eu avanço um pouco. Ou chegou o limite, percebi que tenho que parar. Ah, tá doendo muito, não dá. Sai da postura. Em último caso, sai da postura, né? Sempre prezando pela saúde mesmo, né? E a outra é, sugestão é permanência. Ou seja, não adianta nada eu ficar, percebi qual que é o meu limite. Aí eu fico 2 segundos na postura e já saio, né? A ideia é que a gente possa ficar cada vez mais tempo, e com isso, o músculo ele vai ganhando essa amplitude. A gente só consegue ganhar em flexibilidade, fortalecimento também, né? A gente também fala de permanência. As duas coisas servem também para o fortalecimento. Se a gente consegue encontrar dentro de um lugar de conforto a permanência. Então, aí a gente já vai para um conceito essencial do yoga, que a gente encontra num texto. Sempre falo para você, já estou cansado de sempre me ver, é impressionante como sempre me vem essa relação desse sutra, desse texto dos Sutras de Patanjali, né? Que ele fala das características de um asana, que é, quais são as duas principais características? É, Stira Sukham, a estabilidade e o conforto. Então, basicamente é a combinação ideal, encontrar a combinação ideal entre o tônus e o relaxamento, entende? Então, se eu encontro essa combinação ideal entre a contração, o tônus e o relaxamento, a gente gasta muito menos energia para fazer um movimento que, se eu tiver num mau equilíbrio entre essa relação de tônus e relaxamento, eu estou gastando energia à toa, uma energia vital que eu podia usar para outras coisas, né? Por exemplo, para recuperação do meu corpo em algum aspecto, digestão, sei lá, qualquer coisa que o corpo podia usar aquela energia, eu estou gastando ela à toa, gastando energia à toa. Aquela tensão que às vezes fica, que a gente não consegue soltar, é o corpo mandando ali o músculo, né? Mandando sinais neurais que vai para o nosso cérebro, e o cérebro ali fica ativo o tempo todo, a gente não consegue relaxar. Então é um treino, né? Sempre um treino para a gente tentar encontrar principalmente esse lugar de equilíbrio entre o tônus e o relaxamento. Daria para a gente falar muito mais aqui, mas eu acho que com isso a gente já consegue ter uma base. Mais uma coisinha que eu acho que é importante, a gente entender a relação do funcionamento desses músculos, né? Eu falei um pouquinho, músculo antagonista, que é o que faz desculpa, o agonista, que é o que faz o movimento, por exemplo. Imagina esse movimento aqui, ó. Eu estou estendendo o meu braço. O agonista qual que é? É o tríceps, é esse músculo aqui de baixo. Ele está contraindo para esticar o meu braço. O antagonista é o bíceps, né? Ou seja, se eu, para fazer esse movimento, estou contraindo o tríceps, se eu não relaxo o meu bíceps, aliás, se eu contraio o meu bíceps, o que que vai acontecer? Ele vai travar o movimento, ele não vai deixar o meu braço estender. Se eu não relaxo totalmente o meu bíceps, se ele fica um pouquinho contraído, o que que vai acontecer? Eu vou perceber um certo tremor durante o movimento. Então, experimenta fazer isso. É bem simples. Movimento lento e contínuo. Se você perceber que tem um certo tremor no braço, é porque existe alguma contração ali que está a mais. E aí a gente vai tentando encontrar esse lugar de relaxamento.
Por isso a sugestão do professor Gerson, nesse trecho do livro, que ele fala: é muito importante a gente colocar o enfoque nas áreas que estão relaxadas, muito mais do que nas áreas que estão contraídas. Isso para ganhar em flexibilidade, né? Para o fortalecimento é outra coisa, mas para ganho de flexibilidade, a gente tenta encontrar esses lugares que estão relaxados e vai aprofundando mais nessa percepção do relaxamento. Então, agonista, antagonista, tem o sinergista também, que são músculos, outros grupos musculares que ajudam a fazer o movimento, né? Botar aqui. E os fixadores, né? Por exemplo, quando a gente vai elevar a nossa perna para cima, as duas pernas, imagina, tá deitado no chão, eleva as duas pernas. A gente tem que contrair o abdômen para poder segurar a perna, né? Então, o abdômen seria, nesse caso, um fixador. A gente vai treinar um pouco isso nessa postura. Bem-vindo, Caio, Emily. Bom ter vocês aqui. Bom, então é isso. Vamos começar deitado? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí antes da gente continuar, fica à vontade, tá? Não? Então, se vocês quiserem deitar numa postura confortável, quer falar alguma coisa? Lúcia? Não estou te ouvindo, tem que abrir o microfone. Isso, deitada. Isso. Pode deitar, pode deitar, eu estou te vendo bem. Sim, estou te vendo bem, com a planta dos pés no chão. Só o Caio e a Emily que cortou a imagem aí, não sei se caiu o celular. Seria legal deixar para eu poder ver vocês também. Isso. Tudo bem, então a gente vai começar assim, deitados, com a planta dos pés no chão. Talvez vocês tenham estranhado, né? A gente sempre começa sentado, com mantra, mas é bom às vezes sair um pouquinho do engrama já, né? Que tá trilhado aí. Então, deitado nessa postura, com a planta dos pés no chão. E o que eu vou sugerir para vocês é uma autoobservação nesse momento. A partir dessa postura que você construiu, uma postura simples, é uma posição onde praticamente não existe contraindicação, qualquer um pode ficar nessa posição, mas tente perceber que existem regiões do seu corpo que estão sendo utilizadas, grupos musculares que estão tonificados, que têm uma certa tensão para sustentar as suas pernas nessa posição. Por mínimo que seja, dá para perceber que essa musculatura na parte interna das pernas, na parte interna das coxas. E aí você vai perceber, eu vou sugerir para você o seguinte: relaxa completamente essa musculatura da parte interna das coxas e vê o que acontece com as pernas. Não precisa afastar os pés um pouco mais, deixa eles na mesma posição. Isso, e aí você solta essa musculatura e você vai perceber que tem uma tendência das pernas se afastarem. Cada uma cai para um lado, elas se abrem e você simplesmente cede, deixa o movimento acontecer e percebe essa região onde você relaxou. Não precisa afastar as pernas. A proposta é você simplesmente perceber essa musculatura da parte interna das coxas e quando você relaxa, as pernas caem. E aí você novamente, para elevar as pernas, tente fazer isso num movimento lento e contínuo. Você vai contraindo essa musculatura da parte interna das coxas para que as pernas se elevem, ainda com a planta dos pés no chão. E aí você vai repetir mais uma vez. Relaxe essa musculatura das virilhas, deixe que as pernas se afastem
se abram. E quando você fizer a próxima vez a elevação das duas pernas de forma bem lenta, tente perceber que, além de contrair essa musculatura da parte interna das coxas, se tem outra região que participa para que esse movimento aconteça. Ou seja, nesse caso seria uma ação do sinergista, não só o agonista, o músculo que está tensionando para a elevação acontecer, mas aquele que colabora para que o movimento aconteça. Muito bem. Entrelace os dedos, apoie atrás da cabeça, deixe que os cotovelos fiquem bem abertos, próximos do chão, e procure soltar completamente o peso da sua cabeça nas mãos. Solte completamente. Observe o seu pescoço, a região da nuca, observe todos os músculos da face, relaxe os olhos, relaxe o nariz, relaxe a boca. Vai soltando todo o tônus, toda a tensão nesses músculos que não são necessários para sustentar essa postura. Assim você vai, pouco a pouco, entendendo, treinando, assimilando essa maior eficiência na utilização da sua energia vital a partir desses elementos bem singelos, bem simples. Então, a partir de agora, a gente vai ativar a contração muscular nos braços para elevar a cabeça. Então, a cabeça continua solta nas mãos. Você lentamente aponta os cotovelos em direção ao teto e deixa a cabeça acomodada assim na conchinha das mãos, né? E aí você vai ativar a contração nos braços para elevar a cabeça do chão. Tire só um pouquinho, nem que seja 1 centímetro a cabeça do chão e mantenha a atenção no seu pescoço. Relaxe o pescoço, relaxe a nuca, relaxe a musculatura das costas. Rapidamente passe por essa região onde está sendo tonificada, contraída, para sustentar a cabeça, os braços, um pouco dos ombros, musculatura ao lado do tronco. Volte devagar com a cabeça. E aí repita mais uma vez, de forma lenta. Aponte os cotovelos em direção ao teto. E agora, se puder, tire um pouco mais, eleve um pouco mais a cabeça do chão, a ponto de você sentir o queixo pressionando o peito, não de forma exagerada. E você vai sentir também um alongamento na região da nuca. E se você puxa um pouquinho mais, você vai sentir até esse alongamento em direção às escápulas, entre as escápulas. Sustente, encontre esse lugar de segurança para você permanecer e trazer consciência para a respiração, no ar que entra e sai pelas narinas. Volte devagar. Continue com os dedos entrelaçados atrás da cabeça, deixe que os cotovelos se afastem. E a gente vai fazer um movimento lento, bem lento e gradual da cabeça. Então, girando essa cabeça para o lado esquerdo, como se fosse olhar para o seu ombro esquerdo. Vai girando a cabeça e percebendo todo o alongamento que acontece no lado oposto para que você gire. Então, se a cabeça vai para o lado esquerdo, a lateral direita do seu pescoço relaxa. A lateral esquerda, que é esse músculo agonista, que é o que está ativando para que a torção, o giro da cabeça aconteça. Quanto mais você relaxa o lado direito, o lado oposto, maior a amplitude do movimento. Vá percebendo pouco a pouco como
O equilíbrio entre o tônus e o relaxamento colabora para ganhar amplitude e conquistando pouco a pouco a flexibilidade. Retorne devagar, com a cabeça ao centro e vá girando para o outro lado. Sempre movimentos lentos. O movimento lento também é importante para que a gente consiga perceber cada detalhe do que está acontecendo. Cada etapa do movimento passa pela percepção, pela nossa percepção, pela sensibilidade. Retorne devagar. Solte os braços ao longo do corpo. Se quiser, pode apoiar um pouquinho as mãos no seu baixo ventre e observe por um instante como está a sua respiração. A respiração natural, essa respiração orgânica. Perceba que esse movimento da respiração também acontece pela ação de certos músculos do corpo. O principal deles é o diafragma. O movimento de inspiração, quando trazemos o ar para dentro, ele acontece em função desse movimento do diafragma. Alguns músculos eles são controlados, né, pelo sistema nervoso parasimpático, ou seja, tem movimentos involuntários e também voluntários, como é o caso do diafragma. Então perceba esse movimento acontecendo. Ótimo. Traga lentamente as duas coxas próximas do peito e abrace. Abrace com as duas mãos. Fique à vontade se quiser fazer um balancinho para um lado para o outro. Perceba nessa postura o mínimo de esforço. Vai encontrando esse lugar de ganho de eficiência na sua energia vital para sustentação de qualquer postura. Por exemplo, perceba seus pés bem relaxados, os dedos dos pés relaxados, as panturrilhas, coxas, glúteos. E essa massagem gostosa que acontece nas costas enquanto você se movimenta. Pare no centro. Perceba que as pernas estão relaxadas. Elas são sustentadas pelos braços, com o mínimo de esforço. E agora você vai levar a atenção no abdômen, no baixo ventre, bem lá na região do umbigo. E aí vai aos pouquinhos contraindo essa região. Contraia, 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 até chegar no seu limite máximo. E aí relaxa. E repita isso mais duas vezes. A contração do abdômen vai se ativando, ativando. Quando chega no seu limite, você sustenta 2 ou 3 segundos e relaxa. A terceira vez que você fizer, mantenha a contração ativa. E a partir dessa contração do abdômen, é o músculo que vai sustentar, que vai fazer a fixação para que a sua cabeça saia do chão. Ele vai trazer segurança para a sua região lombar, para a coluna, de forma geral. Então, o abdômen se mantém contraído, a cabeça sai do chão. Perceba que existem outros grupos musculares que participam para que a cabeça se eleve do chão, mas o abdômen é o que dá a segurança, é o que traz essa fixação. Com a cabeça elevada do chão, continue respirando, perceba se tem esforço desnecessário. Geralmente os ombros, eles acabam participando muito, né, desse movimento de tônus, de ativação. Veja se dá para relaxar um pouco mais, encontrar esse espaço, alívio na região dos ombros. A respiração fluindo ajuda a organizar essa relação entre tônus e relaxamento. Vai voltando devagar com a cabeça, lentamente.
Continue segurando os joelhos, apoie a planta dos pés no chão, estenda uma perna, depois a outra, e observe agora a sua região lombar. O que acontece quando você estende completamente as pernas? Perceba que existe um arco na região lombar que ele tende a se acentuar quando nós fazemos isso. Por isso que quando a gente senta, a sugestão que eu dei quando a gente começou foi flexionar os joelhos com a planta dos pés no chão. Isso para trazer mais segurança para a região lombar. Agora a gente vai trabalhar um pouco de forma um pouco mais intensa, com um movimento que vai exigir um pouco mais do abdômen. Então a gente vai fazer a elevação das duas pernas, ainda não faça. Se você perceber que durante a execução desse movimento dói um pouco as costas, aí você pode flexionar um pouco os joelhos. Então lembra, sempre respeitando o seu limite. Se você sente que está legal, que está bem com a coluna, que não vai forçar, aí pronto. Tinha caído um pouquinho o sinal aqui, desculpa. Voltei, peraí, vamos fazer junto. Pode voltar com a perna. Isso. Uma das mãos no chão. E aí, primeiro, leve a atenção no abdômen. Contraia bem o abdômen e tente aproximar a região lombar do chão. Mantenha bem próximo, isso vai trazer segurança para o movimento. Se você sentir que dá para elevar as duas pernas, sem machucar, sem sentir dor nessa região, faça lentamente, vai elevando as duas pernas. Eleve, eleve, até que a planta dos pés fique paralela ao teto, como um pé de bandeja, imagine. E aí, quando você chegou no seu limite, você para, sustenta e perceba que o abdômen é o músculo que vai ajudar a sustentar, a criar essa fixação, né, dessa posição das pernas. A respiração continua acontecendo, respire profundo, deixe que o ar entre e saia pelas narinas. E agora, quando for retornar, tente fazer lentamente, aproveitando cada etapa do retorno, nesse exercício de isometria que ajuda a fortalecer os músculos e ao retornar, quando as pernas apoiam no chão, solte bem as pernas. Observe um pouco a sensação no corpo, o efeito que fica. E aí, quando quiser, repita mais uma vez. Traga bastante consciência para cada detalhe, faça a preparação passo a passo. Primeiro, crie essa fixação, essa base com o abdômen bem contraído, e aí sim você começa a elevação. Chegando com as pernas lá no alto, sustente. E a gente vai tentar avançar um pouquinho mais. Mantenha as pernas lá para o alto, o abdômen ainda mais contraído, contraia mais ainda, estenda os braços em direção aos pés e tente alcançar com as mãos lá nos pés. Não precisa segurar, mas é só a intenção de aproximar. São as mãos que vão nos pés, não os pés que vêm nas mãos. Contraia bem o abdômen, contraia, contraia. Sentiu que chegou no seu limite? Volta passo a passo. Cada um vai fazer no seu tempo. Volte primeiro com os braços, palma das mãos no chão, abdômen contraído, e aí o retorno das pernas. Ótimo. Se quiser acomodar depois do retorno, abraçando os joelhos, fique à vontade. Quiser fazer um balancinho, às vezes exige um pouco da região lombar, né, o movimento. Então é sempre aberto para essas variações que cada um vai sentindo no momento. É importante isso, né, que a gente vá reconhecendo o que o corpo pede. Muito bem. Aí, quando você sentir que é o momento,
de dar sequência, dar continuidade, vire-se com o peito apoiado no chão, posição de bruço. Postura que nós chamamos de Makarasana, que é a postura do crocodilo, uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, as pernas ficam bem afastadas, a pontinha dos pés voltadas para fora. E antes de mais nada, reconheça todo o seu corpo solto no chão, completamente solto no chão. Reconheça regiões que já estão relaxadas no seu corpo e veja se, utilizando a exalação, você pode relaxar ainda mais essas regiões. Regiões que já estão relaxadas e que a cada exalação relaxam ainda mais. Observe os olhos, se estão bem relaxados. Agora a gente vai preparar para mais algumas posturas que são bem conhecidas, né, do yoga, que a gente já treina bastante também. A primeira delas, a postura da cobra, postura da serpente, Bhujangasana. E vamos tentar reconhecer no corpo essa relação entre agonista e antagonista, para poder entender quais são as regiões que são necessárias para fazer a postura e quais que podem estar completamente relaxadas. Então, na variação tradicional, palma das mãos apoiadas ao lado do peito, os cotovelos apontando para cima. Então, é como se fosse encostar os cotovelos nas costas, imagine, Dulce. Então, a palma das mãos no chão ao lado do peito. Isso, perfeito. Então, antes de elevar a cabeça, gente, perceba a posição dos braços, como ela ajuda a organizar a postura, né? Perceba se os ombros eles estão muito perto das orelhas e afaste, abra. Perceba como o peito já vai se abrindo, ou seja, já a ativação dos paravertebrais nessa postura, que é o principal efeito, fortalecimento dos paravertebrais, esse grande músculo que passa nas costas, assim, ao lado da coluna, que é responsável, um grande músculo de sustentação, né, que ajuda a sustentar a nossa coluna ereta, peito aberto, né? Então, a partir de agora, observe esse músculo, tente contrair ele um pouco mais, e aí sim a abertura acontece, a elevação da cabeça acontece. A partir da contração desses músculos, as escápulas se juntam nas costas, e aí sim a cabeça sai do chão, sem empurrar o chão. Ótimo. As mãos são só um apoio para criar essa abertura, como se você fosse olhar para o teto, né? Mesmo que não chegue a olhar no teto, mas a intenção, né, é fazer essa abertura na região do pescoço. Respire na postura. Chegou no seu limite, pare, observe, reconheça, deixe que o corpo vá integrando todo esse processo alquímico que acontece nos músculos. Marcando um minutinho nessa postura. Retorne devagar. Descanse na postura de Makarasana, uma mão sobre a outra. E observe o efeito, a sensação que fica. Uma das estratégias que a gente pode usar, às vezes quando fica difícil relaxar determinadas regiões do corpo, quando a gente tenta relaxar e fica aquela coisinha que às vezes incomoda, né? Quando a gente contrai essa região, depois fica um pouco mais fácil perceber o relaxamento dessa mesma região.
Então vamos fazer mais uma vez. Prepare a postura da cobra, palma das mãos ao lado do peito, ajuste os cotovelos como se fossem tocar nas costas, vá juntando, tentando unir as escápulas, e aí é essa ativação nesses músculos paravertebrais, eles se contraem para fazer a elevação do tronco, a parte alta do tronco. A cabeça se eleva. Perceba que existem outros músculos que ajudam também, que se combinam, né, a ação do agonista, que são os paravertebrais, para fazer, por exemplo, a elevação da cabeça, o afastamento dos ombros. Observe, por exemplo, os glúteos, se eles estão relaxados. E agora eu vou sugerir um pouquinho mais de tempo, vou sugerir 2 minutos. Se vocês acharem que é muito, qualquer momento vocês podem retornar. E Emily, se você quiser, pode descer um pouquinho a cabeça. Parece que está muito elevada e vai como se, imagina como se alguém estivesse puxando ela para frente e para cima. Então, não o tronco, a cabeça. O tronco está bem elevado do jeito que estava. É mais essa cabeça que eu sinto que está muito forçando para trás. Tenta descer um pouquinho mais o ombro, distanciar os ombros das orelhas. Isso. E a cabeça, primeiro você vai com ela para frente e depois para cima. Já passamos de 1 minuto, se você quiser. 1 minuto e meio, mais 30 segundos. Você já retornou, vá para Makarasana e descanse. Se ainda não retornou, agora sim, pode começar o retorno, lento e gradual. E é sempre esse momento do descanso, após a execução de uma técnica, que nos dá muita informação, muitos insights sobre como aquela postura ou aquela técnica atuou no nosso corpo. É esse momento de pausa, o silêncio que vai abrindo um campo, abrindo um espaço para uma percepção mais sutil, que vem sempre da sensação, essa sensibilidade que a gente vai desenvolvendo na conexão com o próprio corpo. E quando você estiver preparada, preparado, a gente vai fazer a postura do arco. Uma postura um pouquinho mais intensa, importante que você faça dentro do seu limite, sempre. Então, com as pernas juntinhas, flexione o joelho, segure o peito dos seus pés. Pode ser no peito dos pés ou nos tornozelos, como você achar melhor. Isso. E primeiro permaneça aí. A testa ou o queixo no chão. Tente aproximar o seu quadril do chão. Perceba essa tendência, né, do glúteo sair do chão um pouquinho, né? Esse arco lombar, ele se acentua. Então empurra o quadril em direção ao chão. Aproxima os genitais do chão. Muito bem. Vai sentindo agora que as pernas elas se ativam, elas participam, são os agonistas, né, para começar o movimento do arco. Ou seja, as pernas se ativam e você vai deixando que os seus braços vão sendo puxados para trás. Os braços relaxam, os braços são antagonistas. E aí sim você vai crescendo, vai abrindo. A musculatura das coxas se ativam para fazer essa elevação. Então a perna está bem ativa. Tente não deixar que elas se afastem muito uma da outra, né? Deixar mais ou menos a distância do quadril. E respire na postura. Respire profundo. Eu vou deixar livre para vocês fazerem no tempo de vocês. Sentiu que é o momento de retornar.
retorne. Por ser uma postura um pouco mais intensa, cada um encontra o seu tempo. Retorne ao retornar, Makarasana e relaxe. E aí, quando você quiser, mais uma vez. A última vez, postura do arco, passo a passo, sem trancos, de preferência, né? Sem trancos. Quanto mais você conseguir trazer suavidade nos movimentos, mais você vai já organizando a partir da própria construção. Às vezes o processo de construção, né, quando ele é feito com atenção, passo a passo, com calma, ele traz já bastante aprendizado de como organizar, né, a energia durante a execução. E na permanência, principalmente onde entra a respiração. A respiração ajuda a sustentar a permanência de forma mais orgânica. Algumas posturas pedem a respiração mais profunda, como essa, respirações mais amplas. Sentiu que é o momento de retornar, retorne e descanse em Makarasana. Tudo bem, agora com a ajuda das mãos, passe para a postura de Balasana, na postura da criança, levando os seus glúteos em direção aos calcanhares, o tronco apoiado sobre as coxas, a testa apoiada no chão. Lembre que sempre tem adaptações, né? Na postura da criança. Então você pode empurrar o chão, Dulce, levar os seus glúteos lá nos calcanhares. Ficar com os joelhos flexionados, né? Sentado sobre os joelhos. Isso, ótimo. A testa apoiada no chão. Sempre sugiro, né, o apoio da testa no chão, mais importante do que o apoio dos glúteos nos calcanhares. E pode ser a testa no chão ou nas mãos também. Pode ser. Importante que a testa fique apoiada no chão. Assim a gente consegue relaxar esse grupo muscular dessa região superior do tronco, trapézios, ombros, né, a parte alta dessa região dos paravertebrais, músculos intercostais. A próxima inspiração, fique em quatro apoios e a gente vai trabalhar com o movimento do gato. É importante encontrar nesse movimento uma, uma organização a partir da sua própria respiração, né? Então lembra que são dois movimentos que se complementam. O movimento que a gente fala, né? O gato enorrado, que seria o gato bravo, né? Quando o gato faz, né? Então a gente arqueia bem a coluna, aproxima o queixo do peito, contrai até um pouquinho o assoalho pélvico, isso exagerando bem, né? Aqui para poder perceber. E o outro movimento oposto, a abertura. O peito abre, o bumbum fica empinado, a gente relaxa a região do assoalho pélvico. Então a gente vai coordenar esses dois movimentos com a respiração. Então, quando você fizer a próxima expiração, empurre o chão, faça a corcunda, recolha o quadril. E aí, quando surge a inspiração, abra e leve a cabeça, abra o peito, empine o bumbum. E a próxima exalação, empurre de novo o chão,
E aí você vai coordenar o movimento a partir da sua respiração. Quanto mais lenta tiver a respiração, mais lento é o movimento. A ideia é prolongar pouco a pouco a respiração para que ela fique bem lenta e que o movimento acompanhe essa lentidão. E se você puder fazer com os olhos fechados, a nossa atenção tende a ficar ainda mais para dentro. Vá percebendo se durante a execução do movimento existe alguma tensão desnecessária, algum tônus muscular que está a mais, e vai acomodando. A cada repetição que você fizer, é uma oportunidade de ajustar. Se você sente muito cansaço, pare. Sente que está desconfortável, pare. Volte no centro, a partir da próxima inspiração. Muito bem, mantenha o quadril nessa mesma altura. Leve a testa no chão, com o quadril bem lá para o alto. E estenda bem os braços à frente. Então, o quadril pode ficar na posição mais alta, Dulce. Como estava, mais ou menos. Isso, a testa no chão. Isso, estende bem os braços à frente. E a gente aproveita essa postura para abrir o peito. Postura de afundo, como chama o professor Marcos. Postura de afundo. A gente afunda o peito. Postura que ajuda a alongar toda essa musculatura das costas, os intercostais, paravertebrais, própria musculatura peitoral. O abdômen também fica relaxado, ele também se alonga. O próprio diafragma também. Perceba como ele também, a gente cria um espaço na região intraabdominal quando faz essa postura. Experimente relaxar também o assoalho pélvico, musculatura dos glúteos, os genitais, o ânus. Relaxe toda essa musculatura. Se está desconfortável a posição dos braços, fica à vontade para trazer uma mão sobre a outra, testa nas mãos. A gente vai permanecer só mais um pouquinho nessa postura. Importante que você se sinta confortável. Leve toda a sua atenção agora no assoalho pélvico, na região do períneo. Observe toda essa musculatura dessa região e a gente vai perceber a partir de algumas suaves contrações que a gente vai fazer na região do períneo. Então, contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Vai percebendo com o mínimo de esforço como essa contração acontece. Bem lá no períneo. Contraia e relaxe. Só para você se situar, se ainda não está muito familiarizada, é como a gente faz quando quer segurar o xixi, né? Essa mesma região que a gente ativa. Contraia e relaxe. Na próxima contração, mantenha a contração, mantenha o tônus e tente concentrar o tônus apenas nessa região. Não deixe ele se espalhar para os glúteos, para as pernas. Às vezes o tônus vai até no rosto, nas mãos até a gente pode sentir. Tente concentrar ali no assoalho pélvico. E relaxe. Volte na postura da criança, aproxime os glúteos dos calcanhares. Cabeça continua apoiada no chão.
Agora a gente se senta lá nos joelhos, né, nas pernas. Pode aproximar os glúteos dos pés. Tudo bem. Vai subindo, desenrolando a coluna. Postura de Vajrasana. A gente leva as duas mãos apoiadas no chão e vem aqui com a pontinha dos dedos nos pés no chão. Sempre incluindo o dedinho, né? Que ele sempre escapa. A gente vai lá e inclui ele também, dedinho para poder alongar. E tenta soltar o peso do corpo em direção aos seus pés. Movimenta a cabeça para um lado, para o outro. Está muito desconfortável o peso do corpo na planta dos pés, retorne. Pode voltar com a planta dos pés. Mas se puder ficar um pouquinho mais, às vezes até com a mão no chão, né? Se for muito desconfortável, para alongar essa região. A gente evita, alongando essa região, é importante fazer todo dia. A gente pode evitar até certas tensões da região das costas, quando a gente alonga assim a planta dos pés. É bem importante. Ótimo. E aí volte com o peito dos pés no chão. Se for desconfortável ficar assim, cruza as pernas. Como vocês acharem melhor. Mas se puder, ficar um pouquinho mais assim, em Vajrasana, mas não, está desconfortável, dói meu joelho, dói o quadril, muda a posição, não tem problema nenhum. Então fecha os olhos e observe por mais um instante, um pequeno momento de pausa. Observe como está a sua respiração. Observe o ar que entra e sai pelas narinas. Os braços ficam soltos nas pernas ou ao lado do tronco, no chão. E leve um pouquinho da sua atenção nos ombros. Observe a região dos ombros e vá aos pouquinhos contraindo os seus ombros e elevando eles em direção às orelhas, como se você quisesse tocar as orelhas com os ombros. Então a cabeça continua relaxada, os músculos da face relaxados, os braços relaxados, e aí você de uma vez solta, deixa cair os braços. Isso aí faça de novo, lentamente. Vai elevando os ombros, contraia, contraia, vá subindo, subindo, com o mínimo de esforço. Perceba que chega num ponto, quando a gente chega quase no limite da contração, outros músculos eles começam a ser ativados para sustentar, né? Nesse caso, os braços elevados. A gente concentrar em um ponto dessa região dos ombros para manter essa contração, permaneça alguns segundos e solte. E repita mais uma vez. Eleve, 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 até chegar no limite. Chega no limite, pare, observe os braços soltos, as mãos relaxadas. E solte. E ao soltar essa terceira vez, observe a sensação que fica, o efeito que fica na região dos ombros, no pescoço. Agora sim, se você ainda não modificou a posição das pernas, cruze as pernas. Se quiser, pode usar uma almofadinha atrás para ficar mais confortável. Encontre bem esse apoio dos isquios no chão, os glúteos bem apoiados no chão, a coluna ereta. Sinta como se tivesse uma linha lá no topo da sua cabeça que puxa você para cima. Você mantém esse eixo, né, a partir dessa linha imaginária, os ombros relaxados para trás e para baixo. E a gente vai fazer uma torção a partir desse mesmo eixo, né? Então a mão direita vem no joelho esquerdo, a mão esquerda vai lá para trás, na mesma linha da coluna, e aí a gente vai torcer a partir desse eixo. Lembra que a torção começa sempre de baixo para cima, né?
Então, eu subo primeiro o abdômen lá para dentro, giro o ombro para trás e, por último, vai a cabeça. A cabeça é a última a girar lá para trás. Continue percebendo esse mesmo eixo, né? Se o corpo às vezes pende para um lado, pende para trás, se tem muito peso na mão que está apoiada no chão para segurar o corpo, o tronco, tenta sustentar a partir desse eixo. O abdômen ajuda a sustentar a musculatura das costas, mais 20 segundinhos. Comece a retornar lentamente. Observe um pouquinho da sensação, o registro que fica no corpo. E aí, quando quiser, faça para o outro lado. A mão esquerda no joelho direito, a mão direita ela atrás na mesma linha da coluna. E a torção que começa de baixo para cima. Sugue a sua barriga para dentro. O ombro gira lá para trás. E por último, a cabeça. A mão que está apoiada no chão lá para trás, se puder, deixe a pontinha dos dedos voltadas para trás também. Isso vai ajudar a abrir ainda mais a região peitoral. São pequenos ajustes que vão criando mais facilidade durante a execução da postura. Observe as áreas que estão relaxadas e veja se com a exalação você pode relaxar ainda mais. Vá aprofundando nesse relaxamento, aumentando pouco a pouco a flexibilidade. Comece a retornar devagar. Estenda as duas pernas à frente. As pernas estendidas, as pernas ficam ativas. Então, os músculos da coxa ativos, os pés ativos. Tente apontar os dedos dos seus pés em direção ao teto. Se apoiar as mãos nas coxas fica muito difícil para sustentar o tronco, você pode apoiar as mãos nas costas, no chão, né, atrás das costas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né, se para a gente poder, para a gente sustentar essa elevação do tronco, né, às vezes tem um encurtamento nessa região interna da coxa, no iliopsoas, por exemplo. Então, tudo isso dificulta sustentar essa postura. Se está muito difícil, pode deixar a mão apoiada no chão. E a gente vai ficar um pouquinho aqui. Então, com o tronco bem elevado, bem ereto, os pés ativos, seja com as mãos aqui atrás ou nas coxas dos joelhos, permaneça por um instante. Respire profundo. E na próxima inspiração, eleve seus braços lá para o alto. Cresça, cresça, cresça. Ao mesmo tempo que o quadril enraiza no chão, os braços crescem, você vai criando esse alongamento no seu tronco, e na próxima exalação, incline o tronco à frente. Não importa se a mão não chega lá nos pés, pode chegar no joelho, na canela, onde for. Você
Apoia, simplesmente apoia, relaxa os braços e aí solta o peso do tronco. A cabeça é a última que vai descer. Então, primeiro a gente tenta aproximar o abdômen das coxas e, por último, a cabeça se solta. Vou marcar 2 minutinhos. É um tempo razoável, digamos, para essa postura. Patimottanasana. Tenta juntar um pouquinho mais as pernas, Dulce. Isso. Ativa mais os pés, mama, se puder. Se ativar os pés, às vezes fica desconfortável, você pode voltar com o tronco um pouquinho mais. Tenta descer os ombros, relaxar um pouquinho mais os ombros. Mais 1 minuto. Mantendo a atenção nas regiões que estão relaxadas, aproveitando cada exalação para soltar um pouco mais. Muito bem, comece a retornar lentamente. A cabeça é a última que sobe. Apoie as mãos no chão, traz as costas, solte bem as pernas à frente. Pode dar uma balançadinha, uma movimentada com a cabeça. Fica bem à vontade. Cruze novamente as pernas. Postura sentada, confortável. E a gente vai fazer um exercício antes de se deitar novamente no chão. É um exercício que trabalha não só o movimento de toda a região do pescoço, ajuda muito a liberar tensões nessa região do pescoço, como também ajuda a coordenar o movimento com a respiração e trabalha a partir desse plano mais sutil também da respiração. Coordenação também. Então, feche os olhos, encontre o eixo, o centro, a partir do apoio da cabeça. A cabeça não fica nem muito para trás, nem muito para frente, né? Então, sinta que o seu crânio, que ele tem a cabeça tem um peso, né? A gente estava falando, né? Acho que o ano passado, a cabeça pesa em média uns 6 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Então, o crânio, né? Ele está perfeitamente encaixado na primeira vértebra cervical. Perfeitamente encaixado. Perceba, reconheça esse encaixe perfeito. E a gente vai fazer junto esse movimento a partir da respiração. Inspire no centro, tire todo o ar, ainda no centro. Na próxima inspiração, leve a cabeça lá para trás, com o mínimo de esforço, lentamente. 1, 2, 3. Expirando, volte com o queixo em direção ao peito. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire e volte no centro. 2, 3. Expire, gire a cabeça para o lado esquerdo, no mesmo eixo. 3, 4, 5, 6. Inspire e volte no centro. 1, 2, 3. Expire para o outro lado. 3, 4, 5, 6. Inspire no centro. Solte o ar. Observe. A prática se chama Brahma Mudra. Inspire no centro. Tire todo o ar. Inspirando, leve a cabeça lá para o alto. 2, 3.
Soltando o ar, aproxime o queixo do peito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Bem lento. Inspire, volte ao centro. Expirando, gire para a esquerda, com o mínimo de esforço. Ombros relaxados. Inspirando, volte ao centro. Expirando para o lado direito, lentamente. Inspirando ao centro. Tire todo o ar, esvazie. Mais uma vez. Inspire, eleve a cabeça lentamente, mais lento do que a vez anterior. Soltando o ar, aproxime o queixo do peito. Inspirando no centro. Expirando para a esquerda. Inspirando no centro. Expirando para o outro lado, à direita. Quando fizer a última inspiração, centralize e reconheça a sensação que fica no corpo, como efeito de toda a prática que nós fizemos, especialmente essa última técnica, a técnica que tem um carinho muito especial, Brahma Mudra, que ajuda muito a criar um estado de calma, acalma o sistema nervoso, organiza o sistema nervoso. Então, lentamente, quando você quiser, sentir que é o momento, vai se deitando de costas. Postura de Shavasana, postura de relaxamento. Aproveite para se soltar completamente no chão. Às vezes ficou alguma região ainda tensionada, às vezes aquela tensãozinha que a gente reconhece. Uma boa estratégia para a gente fazer um pouco antes do relaxamento é contrair todo o corpo. Então, experimente. Contraia todo o seu corpo. Tensione as mãos, tensione os braços. Imagine que você vai contrair todos os grupos musculares do corpo. Obviamente que isso não vai acontecer, mas faça o seu melhor. Contraia os músculos da face, os olhos, o nariz, a boca. Faça uma careta, contraia o ânus, o abdômen, peito. Contraia. E solte, solte, se entregue. Sinta o peso dos braços no chão, relaxe cada um dos dedos das mãos. Reconheça uma sensibilidade na palma das mãos, a sensação que fica bem na palma das mãos. E então traga essa conexão da palma das suas mãos em direção ao seu coração. E relaxe o centro do peito. Como se você pudesse relaxar mesmo o coração. Solte, abra, traga essa sensação de alívio no peito. Sinta o peso da cabeça no chão, relaxe os dois olhos, relaxe as pálpebras sobre os olhos, relaxe o nariz, relaxe a boca, os lábios, relaxe a língua. Se a cabeça pende para um lado ou para o outro, não tem problema, solte a cabeça. Relaxe o abdômen, os órgãos internos, relaxe as duas pernas bem soltas. Relaxe as coxas, joelhos, panturrilhas, cada um dos dedos dos pés.
Conheça todas as regiões do seu corpo que estão relaxadas. E aproveite cada exalação para relaxar ainda mais. Aqueles músculos que já estão relaxados, relaxam ainda mais. Tome uma inspiração profunda. Vá percebendo movimentos bem lentos, primeiro nas extremidades do corpo e vá aos pouquinhos, fazendo da extremidade ao centro. Fique à vontade para se espreguiçar, um bocejo, sempre muito bem-vindo, renovando, trazendo um novo ciclo de ar puro.
para dentro do corpo, para dentro dos pulmões. E antes de se sentar, você se vira para um dos lados, se quiser pode permanecer um pouquinho aí. Quando quiser, você se senta. Se puder ainda com os olhos fechados. E aproveitando esse último momento da nossa prática, onde já criamos a partir dessa prática uma atmosfera mais propícia para esse lugar de silêncio, de pausa, de autoobservação. Observe como ficou a sua respiração, como está a sua respiração. Perceba como ficou, como está a sensação pelo corpo, nos braços, em todo o tronco, nas pernas, na cabeça. Você simplesmente observa o ar que entra e sai pelas narinas, o toque do ar passando pelas narinas, então, na próxima inspiração, trazemos as mãos unidas no centro do peito. E assim nós finalizamos essa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja. Gratidão. Namastê. Oi, voltei. Eu queria compartilhar aqui, ó. Ah, voltou. Voltou.